Bom, nessa quarta aula a gente vai falar sobre inequações do primeiro e segundo grau, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre inequações do primeiro grau e a resolução gráfica e analítica, e depois a inequação do segundo grau, resolução gráfica e analítica. Para a equação do primeiro grau, a resolução gráfica ela é útil, mas não é tão necessária, mas para a do segundo grau ela é útil e, em muitos casos, necessária. Facilita, tá? Para a gente fazer o desenho. Então vamos lá. Primeira inequação do primeiro grau. O que é uma inequação? Diferentemente de uma equação, o que muda é o símbolo. Então na equação a gente tinha um sinal de igual. Tá? Então equação do primeiro grau. Ó. Essa aqui é um exemplo de uma equação do primeiro grau. Dá um exemplo com o número, professor. 2x mais 1 igual a 3. Tá? Então resolver essa equação era encontrar a raiz desta equaçãozinha do primeiro grau. Na inequação, o símbolo já não é mais de igualdade. A gente pode ter o símbolo assim, de menor. Ó, esse primeiro é de menor. Então, ax mais b é menor do que c. Ou pode ter o símbolo de maior. Ax mais b é maior do que c. Tá bem? Quando ele é maior estrito, menor estrito ou maior estrito, quer dizer o seguinte, com certeza absoluta, o valor de ax mais b vai ser menor do que c aqui. Aqui ax mais b vai ser maior do que c. Mas eu posso ter a situação em que ele é menor ou igual. Então, o símbolo eu troco por um menor e coloco essa barrinha embaixo. Ó. Então, isso aqui está dizendo menor igual. Aqui, ó, ax mais b maior ou igual a c, tá bem? Então, ele vai ser uma inequação quando ao invés de a gente ter símbolos de igualdade, a gente tem os símbolos de desigualdade. Os símbolos estritos, que são menor o primeiro, maior o segundo, ou os menor ou igual ou maior ou igual, tá bem? Bom, e aí, como é que a gente pode trabalhar com a resolução primeiro dessa inequação do primeiro grau, tá bem? Então vamos ver o gráfico da função do primeiro grau. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma reta, tá certo? Ou vai ser uma reta para cima, que é esse caso aqui, o que classifica uma reta para cima quando o coeficiente angular for positivo, um exemplo, 2x mais 1. Tá? Então, a minha reta é para cima, ela é crescente. E quando o meu A é negativo, a minha reta é para baixo, é decrescente. Por exemplo, ó, menos 2x mais 1. Este é um exemplo de uma expressão desse tipo. O que acontece de diferente para essas funções? Bom, olhando para o gráfico desta função aqui, genérica, tá? Quando o A é positivo, acontece o seguinte. Você desenha, né, a reta. Quando a reta cruza o eixo x, a gente tem o que a gente chama de raiz, que a gente já viu, que é menos b sobre a. O que acontece com a função? Ela era negativa, porque ela estava abaixo do eixo x, então ela era negativa. Tá vendo o sinal de menos que eu coloquei aqui? Ó? Então ela é negativa para todo valor de x que está à esquerda da raiz. Quando ela cruza a raiz, ela passa a ser positiva, tá? Para todo valor que está à direita da raiz. Então, este ponto troca o comportamento da função de negativa para positiva. No caso do A ser negativo, a gente tem um comportamento invertido, né? Então, ela era primeiro positiva, porque ela está decrescendo, então ela era positiva antes da raiz e passa a ser o quê? Negativa depois da raiz, tá? Então, a resolução gráfica basicamente consiste em encontrar estes pontos em que a minha função, expressão do primeiro grau, cruza o eixo x e aí eu olho para o comportamento e o sinal de A, tá? Então, se o A for maior do que zero, o comportamento que a gente tem é esse comportamento que eu falei. Ela passa a ser negativa e se transforma em positiva.
Ela era negativa e fica positiva. Se o A for menor do que zero, ela é positiva e fica negativa. Tá bem? Vamos fazer um exemplo aí para a gente poder resolver. Vou fazer primeiro o exemplo. Resolução gráfica da expressão. Tá bem? Por quê? Porque é legal a gente fazer o gráfico da expressão, mas aí você vai ver que a resolução analítica dessa função é muito fácil. Então, primeiro, resolução. Pode fazer do jeito que você quiser, que você se sentir mais confortável, tá? Então, primeira resolução. Então, gráfico. Como é que a gente resolve graficamente? Eu faço o gráfico desta expressão aqui, ou seja, y igual a 3x menos 12. Como é que eu faço o gráfico disso aqui? Moleza, lembra a equação do primeiro grau, como é que a gente faz o gráfico? A gente marca o ponto B, que é o menos 12, mais ou menos aqui, tá bem? E aí a gente encontra a raiz da expressão, que vai ser o ponto que vai cruzar um ponto aqui. Como é que a gente acha a raiz? A raiz é 3x menos 12 igual a 0, 3x igual a 12, x igual a 12 sobre 4, ou sobre 3. Já estou antecipando o valor da raiz. 12 sobre 3, que vai dar quanto? 4. Então, este aqui é o ponto em que ela corta o eixo x. O gráfico é assim, porque a boca é para cima. Eu quero o quê? Eu quero positivo. Ó, ela era negativa para cá, porque ela estava abaixo, e fica positiva. Então, aonde que ela é positiva? Exatamente nesses valores aqui. Aí uma dica na hora de representar a solução. Como a minha desigualdade é estrita, não tem o igual aqui, o ponto da raiz não faz parte da solução. Tá certo? Ele não faz parte. Por que eu estou apagando? Para ficar bonitinho aqui, a gente faz o seguinte. A gente marca este ponto, mas põe uma bolinha aberta. Só para indicar que ele não faz parte da raiz. Então, aqui é o ponto 4. Então, graficamente, qual seria a solução dessa expressão? A solução a gente escreve assim, ó. X pertencente aos reais, tal que x maior, ó, tá aqui, do que 4. Esta é uma forma de resolver. Segunda forma, analítica. No caso da equação do primeiro grau, a analítica é mais fácil, inclusive, de resolver. Por quê? Olha, você vê que molezinha, ó. 3x menos 12 maior do que 0. Passo 12 para lá, então vai ficar 3x maior do que 12. Passo 3 dividindo 12 sobre 3, x maior do que 4. Tá? A mesma solução. Então, solução x pertencente ao real, tal que x maior do que 4. Vamos fazer o segundo exemplo aqui. No segundo exemplo, eu tomei o cuidado de pegar o A negativo, tá bem? E aqui do lado de lá não é 0, é 5. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é reescrever a expressão para ficar ao lado direito 0. Como é que eu faço isso? Eu mando 5 para o lado esquerdo. Então, ó, passo 1, reescrever. Então, como é que eu reescrevo? Vai ficar 2 menos 3x, passo 5 para cá, menos 5 menor ou igual a 0. Ou seja, menos 3x, menos 5 com 2, dá menos 3 menor ou igual a 0. Tá perfeito, tá bonito. Agora vamos no método gráfico. Então, a gente vai lá e faz o gráfico da função. Menos 3x menos 3. Lembra como é que a gente faz o gráfico? Então, já marco o ponto menos 3 aqui no gráfico. Ó, tá aqui. Menos 3. E aí eu vou achar a minha raiz, tá bem? Então, vai ficar o quê? Então, encontrando a raiz. Encontrando a raiz. Vai ficar menos 3x
Menos 3 igual a zero, passo 3 para o lado direito, ele vai com sinal positivo. Tá vendo que aqui eu estou com um sinal negativo aqui, ó? Eu tenho que fazer esse sinal ficar positivo, tá? Como é que eu faço o sinal ficar positivo? Eu multiplico a esquerda e a direita por menos 1. Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 3x igual a menos 3. X é igual a menos 3 sobre 3, que vai dar menos 1. Marco menos 1 aqui, ó. E faço o desenho. Então, qual o comportamento da função? Ela era positiva aqui, porque ela estava em cima, e passa a ser negativa. O que eu quero? Eu quero menor ou igual. Então, eu quero um negativo. Como eu quero negativo, eu quero estes valores aqui, ó. Porque para estes valores, o valor da função é o quê? Está lá embaixo, tá vendo? Negativa. Os valores da função estão lá embaixo. Então, qual a solução? X pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1. Professor, por que aqui agora entra o maior ou igual? Tá vendo aqui, ó? Tem o igual aqui, ó. Na própria expressão já tem o sinal de menor ou igual. Tá bem? Então, essa é uma forma gráfica de fazer. E a forma analítica, professor? Bom, a forma analítica é moleza, né? Então, a forma analítica vai ficar o quê? Ó? 2 menos 3x menor ou igual a 5. Na forma analítica, eu nem preciso reescrever a minha expressão. Só faço a conta. Passo 2 para a direita. Então, fica menos 3x menor ou igual a 5 menos 2. Menos 3x menor ou igual a 3. Professor, o sinal aqui está negativo. O que a gente faz? Multiplica por ambos os lados a menos 1. Agora, um detalhe importante aí que a gente tem que considerar é o seguinte. Quando a gente multiplica uma desigualdade por menos 1, a desigualdade que estava numa direção, ela inverte a direção. Então, multiplicou por menos 1, a desigualdade que era assim vai virar assim. Tá? Então, menos com menos é mais, 3x, e aqui menos 3. Passo o x dividindo, ou seja, x maior ou igual a menos 1. Tá bem? Então, qual a solução? A mesma coisa, tá? X pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1. Então, este detalhe é muito importante. Multiplicou por menos 1 para acertar o sinal da expressão com a incógnita, a desigualdade ela inverte o sentido, tá bem? Obrigado.